Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui o Fly para conversar um pouquinho com a gente e compartilhar mais sobre a sua história e trajetória dentro do cenário de esporte eletrônico. Obrigado por ter topado para Fly conversar comigo. Salve, salve, Lê, um prazer imenso, inenarrável estar aqui com você, com essa galera, vamos que vamos. Eba, bora lá. Me conta, quem é o Yuri? O Yuri é um cara que tem muitos Yuris dentro dele, então eu sempre gosto de pensar que não é muito fácil fazer uma definição única, né? Que a gente tem, são duas coisas que formam a gente, na minha opinião. Uma é tudo o que a gente já viveu, que junto forma aquilo que você pensa, e outra coisa também é o momento e as pessoas com quem você tá, né? Então, a maneira como eu sou com você não necessariamente é a maneira como eu sou no trabalho, não necessariamente é a maneira como eu sou com o meu filho. Então, acredito que existem lugares e pessoas que transformam a maneira de você lidar. Então, o Yuri, primeiramente, é um cara consciente que, dependendo, a essência é a mesma, mas dependendo das pessoas com quem você tá e do momento, a sua forma de interagir, as suas atitudes mudam. Falando da história, quer saber da história desde o começo? Sim, exatamente. Falando da história, quando você nasceu, Yuri, quantos anos você tem também? Yuri, Do interior, não é? Yuri Uchiyama, descendente japonês, tenho 36 anos hoje, nascido em São Bernardo do Campo, mas me considero um sorocabano, Sorocaba, interior de São Paulo, por ter me mudado para cá com a minha família, né? Meus pais se mudaram quando eu tinha 1 ano, então eu cresci em Sorocaba, então me considero, por isso, um sorocabano, e vivi aqui por a maior parte da minha vida. Meus pais conseguiram me dar uma boa educação, mesmo com vários desafios aí, por estudar em boas escolas, e depois fiz análise de sistemas num momento em que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Assim como a maioria das pessoas com 17, 18 anos não sabem muito bem o que elas querem da vida, e eu fiz essa escolha porque era mais fácil de passar numa faculdade pública de análise de sistemas do que de ciência da computação, engenharia da computação naquela época, e eu sabia que eu queria mexer com o computador. Tá. Então era o curso que era mais fácil de passar, e tinha relação com o computador. Porque nessa época eu não estava estudando muito, e eu não estava estudando muito porque eu estava jogando muito CS. Tá, Apesar de eu sempre quis ser o melhor em tudo, assim, eu sempre tive uma autoestima grande, sempre quis ser o melhor, sempre era o melhor aluno, mas quando eu conheci o CS, eu competia no futebol, e depois eu comecei a competir no CS, eu comecei a me dedicar bastante no Counter-Strike, assim, como jogador, numa época que, obviamente, todo mundo sabe que não tinha aquele cenário profissional, mas consegui me destacar ali, joguei com seu querido Falenzão. Digníssimo. Digníssimo aí, jogamos no mesmo time, jogar em alguns times juntos. Então, me dediquei bastante, mas sabia que eu precisava fazer uma faculdade ali e prestei análise de sistemas. E aí um fato curioso aí para quem é jovem, que está nos assistindo também, não é porque você gosta de ficar no PC jogando no CS que necessariamente você vai gostar de programar. Então, prestem muita atenção na hora de fazer. São coisas distintas, prestem muita atenção nessa escolha, que pode ser que dê certo, mas sugiro aí dar uma programada antes, ver se é o que você gosta mesmo para prestar essa faculdade, porque no final das contas, para mim, apesar de ter me formado, logo no começo, já no meu primeiro trabalho, percebeu que você não gostava? Não, tava pensando, demorei um pouco para responder, que fiquei pensando assim no meu primeiro trabalho, que na verdade eu demorei para arranjar um trabalho porque eu não gostava da faculdade, e eu falava, velho, você já não gosta da faculdade, imagina trabalhar com isso, assim. Mas eu acabei me expondo em um determinado momento, que meu pai passou um aperto de grana e tal, eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. E eu ganhava um dinheirinho fazendo bico, tocando pagode na balada. Essa é uma versão que nem todos conhecem. Adorei.
Essa é uma versão que nem todo mundo conhece aí do Fly Pagodeiro. Apesar que agora tá um pouco mais conhecido, mas Pois ninguém acha é. que a galera dos esportes nunca foi num show, assim. Mas eu tocava lá e. E aí eu comecei a falar, pô, preciso ganhar mais dinheiro, né? Dinheiro de verdade, assim, do que só pra me divertir. E aí eu comecei a me expor a oportunidades para começar a trabalhar. E foi mó curioso, porque meu primeiro trabalho foi com campeonatos de cavalo, de corrida de cavalo de quarto de milha, prova de 3 tambores. Mas você programava? Tinha alguma coisa pra programação ou não? Então foi, Cadê o essa que é link? uma coisa, essa é uma coisa muito curiosa, porque a primeira Gamers Club que eu fundei não foi de CS, foi uma plataforma de corrida de cavalo. Eu não acredito. É, não lembro se acontece essa história, mas em Eu resumo, nunca ouvi é, isso. é, mas em resumo tava jogando futebol com um conhecido que tinha uma agência de publicidade, e essa agência de publicidade organizava e promovia torneios de prova de 3 tambores. Uma delas era uma grande prova no Brasil, uma das maiores premiações do mundo, que era o Grand Prix Aras Rafaela, e tinham inscritos de todo mundo, assim, e eram tipo mais de 10 mil pessoas que traziam seus cavalos para competir. Chocada. E aquela época era 2000 e tava no meu último ano, me formei em 2010, então era 2010. Então era 2009, 2010. E e na hora que eu fui trabalhar nessa agência para trabalhar com Photoshop, edição de vídeo, fui fazer mais uma parte mais criação assim publicitária, menos programação, mas eu também sabia mexer, eu gostava. Foi meu primeiro estágio lá. Comecei a perceber junto com os caras, com os sócios da agência, de que, pô, tem 10 mil inscritos, mas a inscrição, ele passava um fax. Um fax com o documento do cavalo, com Meu o Deus. comprovante do depósito da inscrição. Imagina 10 mil E era, fax com. e era tipo 300 mil reais de premiação, um baita evento, puta estrutura, por uma semana. E eu falei, pô, mas nós já estamos na era da tecnologia, né? Pois Aí os é. caras, mas essa tecnologia não chegou ainda nesse mercado, tanto assim. E aí a gente desenvolveu uma plataforma para ser um sistema onde você criava o seu perfil, aí você podia cadastrar os seus cavalos, subir documento do cavalo, se inscrever na prova, fazer o pagamento. E Adorei. aí, e aí a primeira plataforma de esportes que eu participei foi competições de cavalo. E, e isso. E aí começou ali em uma faísquinha ali do empreendedorismo, né? De Sim. querer criar coisa nova, de querer resolver problemas e tal. Muito interessante porque foi esse primeiro passo também que futuramente veio a te ajudar. Essa experiência, essa jornada com cavalos, com plataforma, que eu tenho certeza tenha plantado algumas sementinhas futuramente, que a gente já vai chegar lá. Mas me conta qual foi o seu primeiro contato com o jogo. O primeiro jogo foi o Counter-Strike ou não foi? Você teve contato com outro jogo? Com o esporte eletrônico como um todo? Era um hobby, não era um hobby? Você falou que competiu um pouquinho. Então vamos voltar para aquele Fly que teve esse contato com o esporte eletrônico. Meus primeiros jogos, lá em casa sempre teve videogame por causa do meu tio. Ele comprava lá e gostava, então na casa da minha avó, né? Uhum. Tinha Atari, Super Nintendo, Mega Drive. Você cresceu já com Então eu cresci nesse jogando. cenário de jogo. Né, já cresci jogando bastante. A galera da minha rua, na minha rua, eu não sou filho único, mas na minha rua tinham 25 crianças de idades próximas ali, de 3, 5 anos de diferença. Então todo mundo cresceu junto, as pessoas iam na casa dos outros jogar. A gente jogava futebol na rua, mas depois à noite descia lá para jogar videogame na casa de alguém. Então sempre joguei e sempre competindo, eu sempre brincava com os caras lá e quem ia ganhar no Mortal Kombat, no Street Fighter, e eu ficava vendo, eu era o mais novo da rua, mas ficava, pô, o que o cara faz pra ganhar? E já tentava ganhar, e a galera falava, pô, esse moleque é mó nerd, ganha de todo mundo e tal. Então sempre me dediquei, sempre quis ganhar de todo mundo. Não sei porquê, meu pai nunca foi um cara que ficou me pressionando assim pra ganhar as coisas, mas eu sempre tive dentro de mim esse negócio de querer ganhar.
Competição, É, tava e, correndo ali no competição seu sangue. sempre foi forte. E videogame teve nessa minha vida desde sempre. E o Counter-Strike em si só chegou mais tarde, só, né? Em 2002, Uhum. eu acho, 2002, 2003, que um amigo, nas épocas das febres de Lan House, que um amigo meu me levou numa Lan House na 7ª série, porque ele ia ganhar uma hora grátis se eu fosse. Foi o primeiro E aí, esquema de pirâmide da vida. esquemas de pirâmide, Quantos nessa época amigos ali, você levou depois? levei Viu? alguns. Inclusive tem um que eu fiquei traumatizado, assim, porque eu lembro, alguns anos atrás, o Henrique, que é fundador da Livap, aquele de comida, assim, Aham. a gente estudou junto. Aí ele falou pra mim, pô, eu lembro de quando você me levou na Lan House pra ganhar uma hora grátis e você nem me ensinou a jogar. Eu fiquei parado olhando pro PC uma hora. Ai, Falei, que caraca, o dó! cara lembra. Ele lembrou disso, ele guardou. Falei, pô, não fui legal, hein, com os meus amigos em alguns momentos. Sim, meu, que legal, que bacana. E você era bem novo, né? Então eu acredito que essa era da Lan House, a galerinha que veio ali ia, levava seus amigos, ia por hobby mesmo, aproveitar, era uma febre, era o que tava tendo. E, e naquele momento você só se divertia, ou você já conseguia ver como uma profissão? Não, aquele Não. momento eu só me divertia. No começo das Lan Houses era só uma grande brincadeira. E eu jogava futebol ainda, competia e tal. E era mais uma outra competição ali dentro dos meus hobbies. Então Sim. era mais isso, assim. E qual foi o momento que você começou a competir mesmo? Que você teve a oportunidade de ir pra um campeonato como jogador? A gente ficava brincando nos campeonatinhos aqui da cidade. Quando comecei a jogar, eu já competia nesses campeonatinhos aqui das lan houses do bairro e tal, né? Então, sempre, o CS pra mim nunca foi for fun, sempre tinha competição envolvida, assim. Aham. Ah, mas agora, de ter um time, de treinar pra ir, e aí ganhar viagem, participar de qualificatória nacional, classificar e tal, foi em 2006. Eu tinha uns 15, 16 anos. Tá. E foi nesse momento que você conheceu o Gabriel? Não, 2000, não, mas 2005. É. É, sim, naquela época aqui em Sorocaba, a gente chamava o Gabriel Fallen de anão, pejorativamente, porque ele nunca foi baixo, só que Aham. ele tinha, Ele era uma criança. sei lá, 10 anos, a gente tinha 15 achando que era grande e ele tinha 10. Então, foi nessa época que eu conheci, porque ele já se destacava muito pequeno, né? O Celo, os irmãos dele sempre tiveram bons times, então viajavam aí o Brasil junto com a gente nesses campeonatos. A gente sempre disputava aí as vagas do interior, nosso time, o time deles, e alguns outros times aqui da região. Então a gente se conhecia, e Gabriel ali sempre presente, e não conseguia, a gente brincava que ele não conseguia, chamava atenção porque ele não conseguia alcançar o pé sentada, ele não conseguia alcançar o chão. Então essa era a brincadeira, e foi nessa época que eu o conheci. Sim, muito, muito bacana, né? Você teve essa visão da história do Gabriel, do Fallen. Eu falo só Gabriel, né? Do Gabriel no. Sim. Por outro lado, né? Vendo ele ali, ao mesmo tempo, você foi vivendo a trajetória dele ao mesmo tempo. Então é muito, muito, muito interessante. Mas quando chegou, e pelo que eu entendi, então era um hobby, você se destacava, mas não conseguia também fazer disso uma profissão. No momento que você entrou na faculdade, foi porque você não via lugar no cenário ou porque você não era bom? Qual foi o momento, assim? Porque eu acho que a nossa geração espera da gente ir pra faculdade, né? Então, tinha Sim, esse com meio, certeza. era um caminho meio trilhado. Eu vou terminar a escola, eu vou pra faculdade. O seu caminho foi assim? Ou você não queria que tivesse sido? Nessa época aí eu considero como semi-profissional, porque nosso time tinha alguns patrocínios que ajudavam com custo de viagem, custo de inscrição de campeonato e tudo mais, mas nada que fosse uma renda para que a gente pudesse viver daquilo. Então era mais um apoio mesmo. E eu era novo, né? Não precisava ganhar dinheiro ali naquela época ainda. Mas eu acreditava sim que pudesse ser uma profissão no futuro. Mas para ser uma profissão, tinham duas opções só. Que era você entrar no G3X, que era patrocinado pela Intel para receber um salário, ou você
tá no MIBR, que era patrocinado pela DBA, do Paulo Veloso, que tinha um salário. Então, o único jeito de viver profissionalmente do Counter-Strike recebendo um salário era estando no MIBR ou no G3X. E nunca me destaquei o suficiente para que eles me chamassem, mas eu continuava jogando e treinando para que quando houvesse essa oportunidade algum dia, até que... E tinha um grande desafio também, que era uma distância entre os jogadores profissionais e nós que éramos amadores. Porque esses jogadores profissionais, eles viviam do jogo, treinavam lá 12, 14 horas, e eu treinava terça, quarta e quinta, das 10 à meia-noite. Uhum. Porque tinha escola e tudo mais. Outras pessoas do meu time em faculdade, outras trabalhavam. Então, o horário de treino é muito restrito. Então, e aí, essa distância, ela fica muito grande aí, porque o cara que já é melhor que você tá se dedicando mais do que você, então é muito pouco provável você conseguir alcançá-lo. E mesmo com essa distância, eu ainda confiava que um dia isso pudesse ser possível. Só que daí começou a diminuir o número de campeonatos de Counter-Strike, a WCG acabou, G3X perdeu o patrocínio da Intel, agora o único time com salário é o MBR, mas o Paulo estava investindo menos por causa de outros desafios nas empresas dele. E aí eu comecei a ver que... Não ia rolar. Que assim, o cenário naquele momento, que para mim ia ser o próximo futebol, Counter-Strike ia ser, tinha tudo para ser o próximo futebol, não, que eu nunca achei desse tamanho assim no curto prazo. Assim, assim como o UFC já foi segundo esporte do brasileiro, o futebol de salão, o vôlei, esse segundo esporte do brasileiro sempre tá mudando qual que é o segundo esporte mais acompanhado. Eu acho que o Counter-Strike pudesse ser um deles naquela época, sim, pensando no futuro. E aí, quando os investimentos começaram a diminuir, eu falei, talvez era só um sonho, isso não vai acontecer. E aí foi a hora que eu decidi ir para a faculdade. E durante a faculdade, você continuou tendo contato com o jogo, continuou jogando ou não? Não, eu me afastei bastante porque eu sempre fui um cara que gostou muito e sempre levei as coisas muito a sério. Eu sabia que ia ser muito difícil eu conseguir jogar só para brincar, porque eu gostava muito. Se eu brincasse um dia, eu ia querer montar um time no dia seguinte, daí eu já ia querer treinar e tudo mais. E acho que a vida, a gente precisa entender que a gente está sempre fazendo escolhas. Eu acho muito desafiador, assim, a gente conseguir sucesso tendo uma vida equilibrada. Eu acho que às vezes a gente precisa priorizar o relacionamento, em alguns momentos a gente precisa priorizar o trabalho, em alguns momentos a gente precisa... Sempre a gente precisa priorizar alguma coisa. Por mais que a gente tenha várias prioridades e girando vários pratos ao mesmo tempo, um sempre está destacado em um determinado momento da vida, né? A gente até pode descer um pouquinho aqui para dar uma arrumada na casa. E naquela época o meu foco era trabalho, era ganhar dinheiro. Daí tive experiências, fui trabalhar nos Estados Unidos e tal. Eu trabalhei em consultoria, consegui algumas coisas que eu queria antes de abrir a GC. Mas o meu foco foi total trabalho, assim, ganhar grana. Meu retorno com o CS foi quando o Fallen e a rapaziada fizeram a vaquinha. Sim. Eu ia perguntar exatamente qual tinha sido o momento que tinha aflorado esse retorno. Então foi aquela vaquinha para aquele campeonato que era... Eu nem lembro onde que era, acho que era da França, eu acho, não era? Eu não lembro onde que era. Eles estavam jogando aqueles jogos de inverno. Que eles o X Games lá? O X Games, e eles fizeram a vaquinha para jogar um outro que eles tinham recebido o invite, não foi? Acho que... não lembro direito. Acho que talvez seja isso mesmo. Era X Games, depois foi pra França, eu acho. Foi bem nesse... que tiveram vários convites. E aí você... E aí foi nessa época, eu vi no Orkut, porque a gente era amigo do... Orkut não, a gente era amigo do Facebook, e aí eu vi o Gabriel postando que tava fazendo uma vaquinha. Aí eu olhei e falei, caraca, ainda existe isso? O que tá acontecendo? E aí eu fui ver os campeonatos, eu vi que os campeonatos internacionais estavam crescendo novamente, mais investidores, mais patrocínios, eu falei, opa, vou voltar a acompanhar. Sim. Então ajudei na vaquinha e voltei a acompanhar o cenário. Foi daquela camiseta, não foi? Isso mesmo. Que tinha os nomes de todo mundo que ajudou, da Games Academy. Entendi. Então esse foi realmente o seu retorno. Mas você não estava trabalhando com esporte eletrônico ainda, nada desse cenário. Qual foi o momento que entrou, né?
o esporte eletrônico de novo na tua vida? Me conta, foi com a Gamers Club ou teve uma conversa antes? As coisas fazem muito sentido quando a gente olha pra trás, né? Uhum. Normalmente a galera aí que tá nos assistindo, às vezes a gente pode estar meio perdido, assim, do tipo, nossa, mas será que isso faz sentido? Será que eu vou conseguir? Ou por que eu tô tendo que fazer isso agora? Mas quando a gente olha pra trás, parece que tudo foi planejado. Então, resumo da ópera, tentar resumir aqui, mas quando eu me formei, eu fui trabalhar nessa agência de publicidade, que me deu essa oportunidade de trabalhar com automatização de campeonatos, e eu já achei isso muito bacana. Mas nesse Foi um momento você não aprendizado teve que o foi... feeling que Não, não, poderia usar, tá? não. Aí, mas foi um aprendizado que ficou guardado na minha maletinha de ferramentas aqui. Aí, depois, a galera do meu trabalho também gosta de falar bastante para o pessoal se envolver com pessoas que vocês acham boas. Então, eu tinha um grupo de amigos que eu considerava bons trabalhadores, com cabeça boa, inteligentes e tal. E participava das conversas com os caras e os caras falando, pô, não, consultoria é importante para a gente ver várias coisas diferentes, trabalhar em São Paulo é importante para a gente sair do interior aqui, porque é uma outra pegada, outro ritmo, outra cabeça. E eu fiquei, pô, então eu tenho que sair dessa agência do interior aqui para ir para a cidade grande. Então, consegui uma vaga numa consultoria em São Paulo de tecnologia. Sempre tive vontade de morar fora e não tive oportunidade, condição financeira de fazer um intercâmbio quando mais novo. E aí, nesse trabalho, que era uma multinacional, falei, pô, tenho que conseguir uma forma de morar fora. Aí passei num processo seletivo para ir para ficar em Chicago, e aí eu morei quase um ano lá. Treinei bastante meu inglês, depois foi bem importante aí para ser usado depois. Uhum. Aí quando eu voltei, aí minha mãe ficou doente, e aí eu decidi priorizar ali, ficar mais próximo dela, voltei para Sorocaba para acompanhar o tratamento. Vi que a vida não era só trabalho, porque naquele momento eu estava bem focado em trabalhar. Decidi voltar e consegui uma oportunidade, um convite de trabalhar num projeto que estava sendo criado aqui em Sorocaba, que era o Parque Tecnológico de Sorocaba. Um local aí para incentivar universidades e empresas a desenvolverem pesquisas e fomentar o ecossistema de startups. E aí, no Parque Tecnológico, fiquei lá uns 2 anos aprendendo sobre mais assim sobre startups, sobre empreendedorismo, me relacionando com pessoas de tecnologia, para ir trabalhar depois. E lá eu conheci uma startup de games. E aí fui trabalhar lá, porque sempre gostei de games e falei, pô, vai ser legal. Foi o link. Foi um link aí para voltar aí com o meu coração de games. E lá tinham várias coisas legais, assim como em qualquer lugar, tinham várias coisas legais e algumas coisas que me incomodavam. E aí eu falei, pô, eu sempre fui um reclamão, assim, né? Aliás, nunca ficava reclamando na empresa, mas sempre, tipo, eu buscava mudar alguma coisa e tal. Aí eu falei, pô, acho que a melhor forma é eu criar minha própria empresa. Então foi aí que eu despertei que eu precisava criar meu negócio. E aí, junto dessa época... Mas você não sabia sim, ainda não, criar. Você só dimensionou. Eu preciso criar meu business. isso. E aí foi muito louco, porque nessa semana o Gabriel falou, cara, eu vou morar fora e eu preciso de alguém para cuidar da GA. Uhum. Aí eu falei, pô, te ajudo, velho. E aí comecei a ajudar junto com o meu trabalho. Porque ele queria automatizar, queria fazer toda aquela E aí eu comecei transição. a ver que... Exatamente, comecei a ver que, pô, tinha uma oportunidade, era um negócio que eu gostava, que poderia crescer e que eu poderia implementar a minha experiência administrativa do passado junto com essa questão tecnológica que a gente queria para o futuro. Então, ali foi o primeiro estalo de, cara, dá para criar uma coisa grande. Sim. E esse primeiro contato do Gabriel, que passou na tua cabeça? Ficou, a gente pode construir algo maior junto? Já foi nesse momento que uniu, que você já englobou o Memelo, o Ert? Me conta. Então não foi, na minha cabeça era, cara, eu preciso estar aberto para as oportunidades.
Porque em alguns momentos da vida, pô, igual quando eu falei que estava na consultoria, queria ir para fora e tal, a gente tem que se fechar para conseguir o mais rápido possível aquele objetivo. E em alguns momentos da vida a gente precisa estar aberto. E naquele momento eu estava aberto. E aí foi muito curioso, que daí o Fallen chamou para conversar, aí os astros vão se alinhando. Sim. Aí o Ert me chamou para conversar, aí o Ert falou que ele tinha uma empresa, vários servidores de Counter-Strike chamado CSGO Free, que era de graça mesmo, para a comunidade poder jogar. Daí eu lembro que ontem eu tinha falado com o Fallen que queria servidor para automatizar, e daí as coisas vão se conectando, daí o Ert fala que conhece o Memelo, que tem uma plataforma de campeonato chamada XCL. E aí foi nessa, então assim, não foi, todo mundo tinha o seu... A Gamers Club não foi uma ideia de uma pessoa só, assim, era, pô, eu queria trabalhar com esportes, com o Fallen querendo automatizar a GA, com o Memelo já tendo campeonatos, mas não conseguindo monetizar, com o outro tendo servidores, o Ert tendo servidor para fazer a galera se divertir só porque ele gostava mesmo, não pensava como negócio, e aí eu fui meio que a cola de tudo, assim, então, tô juntando, esse foi meu papel. Muito bacana. Você lembra daquele almoço? Eu acho que foi um dos primeiros almoços que a gente teve, que foi os 4 presenciais, você, o Gabriel, o Memelo e o Ert? Sim. Foi da hora. Eu tava só observadora, assim, foi o primeiro dia que vocês estavam conversando e eu tava... porque a galera da família aí achava meio estranho, né? O Falenzão se juntar com um monte de cara, diluindo, né? Porque... naquela época, o Fallen era 100% dono da GA praticamente e decidiu abrir mão disso para ter 25% de algo que nem existia, mas que ele acreditava que poderia ser maior. Mas ele, desde o começo, ele sabia onde ele queria chegar e o tanto que ele sabia que ele precisava de mão de obra e ele precisava de mentes brilhantes para desenvolver. E eu acho incrível que essa junção, assim, ter visto... igual você falou, hoje olhando pra trás, assim, dá uma explosão e tudo faz sentido. Porque naquele momento, foi exatamente o que você falou. Foi, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho isso. Bora. Então foi realmente cada um trazendo o que tinha, o teu conhecimento, a tua experiência, pra transformar, pra criar algo muito maior. Então, qual foi o momento que você percebeu que a GC ia nascer, que ia dar certo, que ia explodir? Naquele momento você já sabia que seria algo grande ou não? Eu sempre tive muita confiança de que ia dar certo, só que eu nunca soube qual era o tamanho do certo. Tá. Mas era assim, cara, vai dar certo, vai ser uma empresa legal, a gente vai curtir trabalhar com ela, vai dar um dinheirinho legal pra gente viver. E era essa a mentalidade, assim, esse para mim era o dar certo. E acho que a gente superou essas expectativas, então para mim eu fiquei mais feliz ainda. Mas é muito louco como a questão da expectativa versus realidade também, porque eu era muito feliz quando eu achava que ia dar certo, mas no nível de ser tirar do um papel, salário normal, tipo, isso é uma graninha de salário normal e tal. Porque eu lembro que a gente teve que dar alguns passos para trás, né? Sei lá, se eu ganhava 20 mil, tô inventando aqui, sei lá, 15 mil, 10 mil. Acho que era uns... é por aí, sei lá, uns 12 na época. E aí, tipo, para abrir a GGC, o nosso salário era 1.500. A gente teve que dar uns passos para trás, acreditando que o negócio ia poder voltar a... E assim, na minha cabeça era, pô, se eu dobrar o salário que eu tinha, tá maravilhoso. E vai demorar para acontecer, talvez 2, 3 anos, mas eu sabia que ia acontecer em algum momento. E agora eu fugi, agora nem lembro de onde eu estava querendo chegar. É que se você já dimensionou naquele momento que você viu o projeto, se você dimensionou. É verdade. Aí eu entrei numa outra viagem minha aqui que foi sobre expectativa versus realidade. Que daí é muito louco, que depois quando o negócio deu esse certo, passou essa barreira, eu já comecei a criar uma expectativa alucinante, assim, caraca, então agora a gente vai dominar o mundo, vamos ter milhões, centenas de milhões de usuários ao redor do mundo. E acabei me frustrando, né, porque isso não aconteceu. Sim. Mas se a gente olha no retrospecto aqui, pô, a gente conseguiu criar um negócio incrível. Foi incrível. Né? Mas por um momento eu me frustrei por não ter conquistado aquilo que eu achava que poderia, em algum momento da vida,
rolou essa desilusão, mas que hoje já tá bem mais tranquilo. Sim, mas é muito bacana porque o primeiro passo era fazer dar certo. Eu acredito, igual você falou, eu acredito que vai dar certo. Quanto certo, eu não sei. Da minha perspectiva, eu vi aquela conversa de vocês quatro e eu entendia que cada um tinha algo muito interessante pra falar, pra somar, e que vocês desde sempre tiveram muita sintonia. Então vocês, Sim. mesmo eu não entendendo, eu lembro que eu ia pros rolês, eu não entendia nada com nada, mas eu tava ali só pra sentir o feeling. E eu lembro que do primeiro encontro, o único comentário que eu fiz foi: Nossa, o Memelo é muito quieto, ele não falou nada. E aí o Gabriel só falou: Letícia, pro que ele faz, ele não precisa falar. O cara é foda programando. Então, pra programar, não precisa falar. Monstro. Então, ele foi muito engraçado, que eu fiquei, é? Aí ele, cada um tem sua habilidade. Foi muito interessante. E aí, depois, eu já tinha saído com um sentimento muito bom, já tinha adorado aquela sintonia, eu tinha muita sintonia, vocês conversavam e tinha muito brilho no olho. Eu sempre gostei disso, inspiração, de querer. Porque eu via no Gabriel um esforço muito grande de querer e colocar muita energia no que ele ama. Então, ver vocês naquela sintonia e com brilho nos olhos todos foi interessante, foi muito incrível. E eu não sei se você se recorda também, eu acho que foi nesse encontro ou no segundo encontro que você nos deu carona. Você nos levou pra Itapetininga. De volta, porque a gente tava de ônibus. E aí, quando chegou, você encontrou meu pai no portão e você ficou, tipo, 1 hora conversando com meu pai. Aí, quando a gente entrou, eu falei: Pai, eu gostei muito dele, mas eu sou, tipo, uma criança. Será que meu feeling tá certo? E aí, meu pai: Eu gostei muito dele. Teu feeling não tá errado. Então, foi muito bacana, assim, que eu meio que pedi um apadrinhamento do meu pai, tipo, será que eu tô doida, pai? Eu tô em só 6 anos, o que eu tô fazendo aqui? E ele: Não, eu gostei muito dele, muito bem intencionado e vai dar muito certo. Eu falei que eu tinha só 6 anos daquele meme. Eu tinha, foi em 2000. Mas você tava na faculdade, né? Tava, tinha uns 20 anos. Eu já era velhinha, mas é que aquele feeling, né? Tipo, de, ai meu Deus, será que eu tô sendo bobinha? Mas foi muito interessante. E ver desde o começo toda a construção foi bem bacana. E qual foi o momento, a chave, assim, a mudada de chave que você falou: Não, tô de volta pro esporte eletrônico e eu vou me dedicar que isso vai ser minha carreira? Acho que no momento que eu tava mais empolgado para falar sobre a Gamers Club com o Fallen, com o Ert e o Memelo do que com as reuniões que eu ia ter no meu trabalho tradicional no dia seguinte, né? Porque eu fiquei um tempo, alguns meses, aí eu fiquei trabalhando nas duas coisas, eu percebi que era aquilo que eu tinha que fazer de fato. E que eu tinha que arrumar uma forma de trocar. E me dedicar 100% à Gamers Club. Então foi nesse momento. E assim que a gente conseguiu ter uma receita o suficiente para pagar 2, 3 mil reais ali por mês para eu pagar minhas contas, eu saí já. Então foi rápido até, acho que foi uns 3, 4 meses. Sim, você conseguiu se dedicar full time no seu projeto. Eu tive que voltar para casa dos meus pais para não pagar aluguel, né? Tive que fazer várias escolhas para que as minhas despesas diminuíssem. Sim, e eu ia até fazer um gancho, e é perfeito você ter comentado isso da casa dos pais. O que seus pais acharam dessa transição? Que você já estava bem posicionado, já tinha um salário confortável, já tinha viajado para fora, enfim, tava com uma trajetória ali, né? Muito encaminhada para falar: Galera, tô voltando para casa, meu salário é 1.500, valeu, falou, tchau, tchau. Sim. Eles não... O meu pai sempre foi um cara... Os meus pais sempre foram pessoas que eu admiro muito e que eu me espelho muito agora nesse momento aí. Pra quem não sabe, eu tô com criança, 2 filhos gêmeos aí, de 1 mês. Novo e eu papai do ano. O Luke e a Clara. E aí nesse primeiro... E eu tenho me inspirado muito em algumas coisas que meus pais faziam. E uma das coisas que meus pais sempre fizeram foi me apoiar. Eles sempre me apoiaram. Então, desde quando eu jogava campeonato de futebol, a minha mãe ia assistir, ficava gritando meu nome na quadra, do lado de fora do campo, lá, ficava: Vai, Yuri! E eu com vergonha: Calma, mãe, não grita tanto. Depois, calma, não precisa gritar tanto. Mas ela sempre estava lá, sempre estava lá.
E meu pai sempre trabalhou, não podia estar participando de tudo, mas, por exemplo, tinha campeonato de Counter-Strike em Piracicaba, e a final foi acabou 10 horas da noite, no domingo, e ele não estava trabalhando, ele ia me buscar, voltava perguntando como é que foi o campeonato, então ele sempre foi bem participativo, mesmo que para algumas pessoas parecesse bem distante, é pouco frequente, mas às vezes que ele estava presente, para mim foram bem marcantes, assim, sempre se colocou muito bem, assim, eu sempre admirei ele. Então ele conhecia o que era o CS. Quando eu quis comprar um computador, lá no começo, lá quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu queria ter o meu primeiro computador, ele comprou um livro sobre computador para poder conversar comigo sobre o computador e ele montou meu primeiro PC. Meu Deus, que demais! Hoje em dia ele manda notícia, tipo, falem, foi pra Fúria, Adri. Olha lá, Falenzão foi pra Fúria mesmo? Muito bom. Ele manja, ele acompanha lá, tem os favoritos dele lá, o algoritmo entrega pra ele as notícias, a Draft 5 e esporte geral e tal, muito louco. Então eles sempre me apoiaram, nunca me perguntaram quanto eu ganhava, nunca me perguntaram quanto eu ia ganhar, então eles nem tinham medo, assim, porque eles falavam, pô, beleza. O único receio que meu pai tinha era que ele teve loja de carro, e essa loja quebrou, e ele falava, cara, empreender é uma merda. Mas ele não falava, não empreenda. Uhum. Ele não colocava a história dele na tua. Exatamente. Mas ele falava, cara, empreender é uma merda. Empreender é uma merda. Mas mesmo quando você voltou, qual foi a notícia, assim, oi, vou voltar a morar com vocês, galera? Foi de braços abertos, foi de boa, eles ficaram até felizes. Foi de boa porque eu nunca saí muito tempo, assim, então, tipo, tinha... Aliás, não, me confundi, na verdade, eu fiquei pouquinho tempo lá, porque foi 2 meses, mas foi bem de boa, porque eu nunca saí tanto, assim, a não ser na época dos Estados Unidos, que eu fiquei muito tempo fora, mas o resto eu sempre estava em algum lugar que eu ia lá perto deles, eu ia lá mostrar todo dia, eu sempre convivi, meu quarto eu sempre teve lá, assim. Eu acho que isso é a demanda do filho único, o seu quarto ele sempre vai existir. Exato. Eu volto pra casa, meu quarto tá lá, meu quarto é meu, tô com as minhas roupas, tô com os meus sapatos, se eu não quiser ir de mala, não preciso ir. Então, o nosso quarto tá prontinho pra gente dormir. É verdade. Então, pra eles, essa parte foi mais de boa. Mas agora eu lembrei de uma outra coisa, na verdade, que no terceiro mês, que a gente tava lá com lucro, sei lá, de 5 mil reais, a gente decidiu montar um escritório. E aí, montar o escritório, a gente achava que trabalhar todo mundo junto e ficar 24 horas praticamente trabalhando ia ser mais rápido. Que foi quando a gente alugou o apartamento lá, você chegou a conhecer, né, a cobertura lá, né? Pô, a gente achou uma cobertura triplex em Sorocaba gigantesca, que tipo, sei lá... É a maior, só tem uma em Sorocaba, era essa. Tipo, sei lá, o negócio custava 20 mil reais por mês, só que essa daí tava acabada, o cara tinha comprado e a mulher não quis se mudar, ele falou, pega por 5 aí. A gente falou, pô, puta oportunidade, o negócio tinha 6 suítes, e a gente foi morar todo mundo junto lá. E muito louco, né, porque foi, tipo... Eu vi o Memelo pela primeira vez, a gente foi nesse encontro aí, né, com vocês, a gente foi jantar. Você não conhecia pessoalmente o Memelo antes? Não. E daí, na segunda vez, 1 mês depois, o cara volta com uma mala saindo lá do Rio Grande do Sul pra gente morar junto, né? Então, era uma época que, pô, todo mundo abdicou de muita coisa, assim, né? Ele abdicou da família, que ele sempre foi muito próximo, né? Da proximidade com eles e tal. Abdicou do fato de não gostar tanto de conviver com outras pessoas e tá ali obrigado e foda-se. E 24 horas. Medos. Então, assim, todo mundo deu muito sangue. Aí, loucura que daí 1 mês depois nasce o filho do Ert. Uhum. Então, foram várias loucuras ao mesmo tempo. Mas, pô, foi um momento, assim, que falando... me traz ótimas memórias, assim, porque esse brilho do começo nunca mais volta, assim. Sim. As coisas vão mudando, as prioridades vão mudando, os sonhos vão mudando, então
Foi um momento muito, muito bacana. Muito especial, né? É bacana olhar pra trás, assim, e ver, meu Deus, isso aconteceu, isso foi real, e todos os astros, Sim. eles iam se alinhando. E eu lembro que nós fazíamos essas visitas, lembro a primeira vez nessa visita desse apartamento, e todo mundo trabalhando, e eu falei, gente... Tipo, aquilo era um filme de startup, sabe? Sim, total, é muito, muito. E aí eu olhava, tipo, que não é o meu ramo, eu era totalmente de direito, eu fazendo direito. A única coisa que eu falava... Sim, vai falar mais tarde, né? Eu falava, me contratem pra trabalhar com contratos. Eu lembro que aquele primeiro escritório que ainda tem, né? Qual? O escritório que ainda tem em Sorocaba. Sim. Que eu fui visitar, que ainda que tava, já era outro momento, né? Já tinha passado bons anos, as coisas já tinham dado certo. E que eu tava começando a me formar, que eu virei e falei, viu, mas me contratem, deixem uma sala pra mim aqui, por favor. Eu sempre fiquei pedonchando. Sim, é verdade, é verdade. Mas sabia que eu podia ser que eu mudasse de ideia, mas eu sempre falava, galera, família proibida. Sim. Então nunca teve, a gente tinha essa regra assim e nunca teve ninguém De dentro. não chamava família, tipo, desde sócios até família, tipo. Mas eu era uma estudante universitária, né? Então eu tava atirando pra tudo que é lado. Então eu imaginei quantos lugares que eu não entrava e falava, vocês precisam de um departamento jurídico? Me contrate. Não, e é isso, só faz gol quem chuta, Lê. Só faz gol quem chuta. Fica a dica pra galera que tá assistindo. Se você topou, acho que eu quero aquilo, quero aquele trabalho, aquela menininha, aquele menininho, quero não sei o quê. Só vai. Chuta, todos os lugares. Tava no segundo ano da faculdade pedindo emprego, terceiro ano pedindo emprego. Letícia, você sabe alguma coisa de tecnologia? Você sabe alguma coisa de Counter-Strike? Não sabia nada, não sei. Muitas coisas até hoje, não sei, não é a minha área. Mas na época eu lembro que eu chutava, assim, eu pidonchava, porque eu falava, vai que... E o Gabriel ficava tipo... E tem que ser. Não, quem não chora não mama. Eu falo pra todo mundo isso. Quem não chora não mama. Teve, eu acho que uma vez, o Gabriel falou... Toda vez que você pede um emprego aqui, você quer morar em Sorocaba? Você quer trabalhar aqui mesmo? E eu falei, não. E ele, por que tu pede? E eu falo, porque eu gosto de deixar o meu currículo, assim, aberto pra negócios. Então, oportunidades, essa sua teoria é uma teoria correta, que eu tava chutando pra tudo que é lado. É isso, tem que ser, pô, tem que ser. Foi assim que eu consegui a maioria das minhas coisas, que não chora não mama. Exatamente. E qual foi o momento que você percebeu que as coisas estavam realmente dando certo? Dando certo? Uhum. Que os esforços estavam... É uma palavra difícil, né? Não, Porque, que os esforços estavam... Não, que os esforços estavam valendo a pena. Porque às vezes a gente coloca bastante energia em algo e não bate com a expectativa. Aí é que tá, talvez. Entendi. Tá. Então, é que foi muito bem planejado, porque o Fallen tinha que abdicar da porcentagem da Games Academy para se juntar com algumas pessoas, eu tinha que diminuir minhas despesas porque ia perder a receita que eu tinha do emprego. Todo mundo ia ter que abdicar de algo. Então, quando a gente decidiu que era uma possibilidade que todo mundo topava a ideia, acreditava na ideia, eu fiz um planejamento, uma planilha e falei, galera, então a parada é essa. Então, aí eu e o Memelo, a gente sai por primeiro, então recebe o salário, a gente tem tanto de receita, já dá para usar essa parte da receita da GA, isso daqui é para cá. Então, eu sei... Pra mim, desde o primeiro dia deu certo, porque assim, em janeiro aconteceu o que a gente planejou em janeiro, aí em fevereiro, Memelo vem pra cá, segundo mês, não sei o quê, já ganho o salário, porque a gente vai ter aumentado mais 200 assinantes, vai ter mais R$1.000, papapá, então a gente conseguiu, a gente planejou muito bem, óbvio que a gente revisava e ao fazer alterações no planejamento, mas pra mim, desde o primeiro dia deu certo, porque foi a junção de coisas que já existiam, né? Então ela não começou com uma receita zero. E tava muito bem estruturado também, né? Falando assim da parte organizacional, vocês não estavam testando algo do zero, criando algo do zero no sentido de fazer, tipo, eu quero criar um produto novo. Eu vou realmente pensar no mercado, tipo Shark Tank. Vocês não estavam criando e vendendo uma ideia. Era algo um pouco mais consolidado, com muita organização, com muito planejamento, com muita projeção, né? Então vocês conseguiam ir batendo a meta mês a mês e lutar por elas.
Exatamente. Então, pra mim, sempre tive essa impressão de certo. Só teve um momento que eu pensei que poderia dar errado, que foi quando... Eu não lembro, eu não sei se você lembra dessa história, que a gente usava um sistema de pagamento e esse sistema de pagamento bloqueou a nossa grana por achar que era fraude. E era tipo 100 mil reais. E as Era nossas despesas muito eram dinheiro. tipo, sei lá, 60 mil reais por mês, tá ligado? Era tipo 2 meses de despesa. E os caras travaram o dinheiro. E aí a gente teve que correr atrás. Foi Essa desesperador. época foi, essa época foi desesperadora, assim. Mas eu ainda tava confiante que ia dar certo, mas foi desesperador. É porque, no final E, das contas, você tava confiante que ia dar certo, mas você tinha conta pra pagar, e da onde que eu vou arranjar isso? Basicamente, com certeza. o como que eu vou fechar o final do mês. A gente falou, pô, galera, a gente bateu a meta, mas más notícias. Dobramos a meta porque a gente tem que tá com o caixa zerado. Sim. E qual foi seu maior desafio durante essa jornada? O meu maior desafio pessoal foi, com certeza, conciliar o trabalho com os relacionamentos. Para a gente ter sucesso, eu tive que abdicar abdicar de tempo com as pessoas que eu gostava. Então, hoje eu enxergo isso, né? Até minha mãe, assim. Eu fico me questionando, né? Minha mãe faleceu e aí eu fico me questionando, pô, nunca levei ela na viagem que ela queria e tal. Então, são umas coisas que me pegam às vezes. Então, abdicar desse tempo foi um desafio grande, pessoal. E profissional foi quando a gente decidiu vender. Foi quando a gente recebeu a proposta de compra, Sim. na verdade. Foi o meu maior desafio profissional, porque foi... Não tava esperando. a gente não estava trabalhando para isso naquele momento. Esperava que isso pudesse acontecer em algum momento, mas não aquele. Eu queria continuar, não queria vender. Uhum. Então, pô, como é... A gente nunca teve a conversa, né, do tipo, cara, quando que é... Beleza, esse é o nosso começo, mas qual é o nosso fim? Sim. Que é uma das coisas que eu mais converso com as pessoas também quando elas vão abrir alguma sociedade. Eu falo assim, cara, combinem os fins também. Uhum. Do tipo, cara, pô, jamais venderia a empresa, eu sempre quero estar no controle, porque daí tá o outro, pô, então tem que saber se o seu sócio também tá alinhado com você. Sim. Se, pô, não, quando eu tiver um filho, não vou, quero parar, pretendo um dia, sei lá, ficar morando em outro lugar do mundo. Sim. Então, as pessoas têm receio de conversar sobre possíveis fins. Acho importante estar com isso combinado desde o começo. Se a gente tivesse conversado, seria mais fácil. Sim. E aí a gente não conversou, e aí teve esse grande desafio de como que eu que estava liderando, sempre liderei, né, esse processo, essa parte administrativa, como que eu ia fazer para vender a empresa, para o Fallen ganhar o que ele quer, para o Ed ganhar o que ele quer, para o Memelo ganhar o que ele quer, para eu continuar trabalhando, que era o que eu queria. O Memelo também queria continuar. Então, pô, eu consegui organizar tudo para pessoas, né? Uma venda de uma empresa para pessoas que estavam empreendendo pela primeira vez. Foi um baita desafio para mim. Era uma salada de frutas, né? Cada um são 4 pessoas distintas, com 4 desejos distintos, e tentar acertar e alinhar para que todo mundo saia feliz. Eu imagino que tenha sido extremamente difícil. Exatamente, foi muito difícil, foi muito difícil. Foram várias horas que foram perdidas e, pô, pensando, cara, como que eu negocio isso, né? Pô, nunca negociei uma venda. Será que pô, o dinheiro é legal? Será que dá para pedir mais? Sim. E era uma venda, Acho que mas se eu internacional, né? Era uma venda. Uma venda Não internacional, era assim. negociando em inglês. Uhum, eu lembro dos contratos, lembro de tudo. Então, tudo tinha uma layer, né? Uma camada a mais que ia piorando a situação, eu acho. Porque não foi simplesmente uma venda pra enfim, uma outra empresa brasileira que quer te comprar, que conhece o teu cenário, que conhece teu mercado, que conhece você. Sim, total. E, pô, várias coisas loucas, do tipo, nessa mesma época o Fallen também estava no MIBR, que era parte do grupo comprador. E aí teve gente que achava que o MIBR, por causa dessa venda, que o Falenzão virou dono do MIBR e palpitava e tinha voto em tudo, que não é uma verdade. Pô, o cara ganhou umas açõezinhas do MIBR lá por um tempinho, mas era isso, tipo, ele não fazia parte do board e tal. Então, e aí como é que alinha também esse interesse com as regras da Valve e tudo mais. Então, pô, foram
Foi desafiador. Sim. E quando veio essa proposta, já que você era alguém que queria continuar, né, trabalhando, você tinha despendido bastante energia, tava no quadro ali de direção. Quando veio essa proposta, foi um mix de sentimentos? Foi um orgulho de... Meu Deus, chegamos aqui. Eu ia falar caralho, mas caralho, que da hora. Mas... E ao mesmo tempo, tipo, e agora o que eu faço? Como foi receber essa proposta, ouvir isso? Tipo, uou, tamo grande mesmo. Receber essa proposta foi muito louco, porque coroou, assim, o sucesso do trabalho, e mensurou, assim, pô, de fato era uma empresa que valia milhões, assim, que não era o nível de empresa que a gente esperava quando a gente começou. Sim. Então, pô, isso foi um sentimento gratificante pra caramba, ao mesmo tempo de, pô, vou ter que perder o poder, né? Então, a partir do momento que você vende, você tá tomando a decisão de que você prefere o dinheiro do que escolher de ser o último voto de para onde a empresa vai. Pitaco. Uhum. Então, pô, eu vou continuar, tive um contrato de presidente que eu mantenho até hoje, mas eu não sou a última fala, né? Sim. Das coisas operacionais do dia a dia, sim, mas pô, estratégicas não sou eu. Bem mais de cima. Então, tipo, talvez a gente tivesse o apetite de investir para ir internacionalmente, pegar dinheiro emprestado do banco e fazer. E talvez para os caras não seja o momento. Então, assim, existem decisões que foi isso, assim. Eu criei, para mim foi uma das várias dores, porque um dos motivos pelo qual eu criei a empresa, como eu comentei com você quando eu estava na outra startup, dos problemas que tinha, e eu falei, pô, quero criar um negócio meu, porque é um jeito de eu não ter que ficar ouvindo groselha dos outros. Agora eu ia ter que aceitar dinheiro em troca de ouvir groselha. Por mais que seja assim, pô, tanto do passado quanto agora, assim, são pessoas inteligentes, mas que em alguns momentos eu discordo bastante de algumas opiniões. Natural, assim como eles fazem da minha, com certeza, não sou dono da verdade. Mas... Como é desafiador. Então foi um mix de feelings, assim, de bom com estranho... Mas tipo, ruim, assim, nunca achei. Tipo, pô, era bom com esse negócio estranho. De como que vai ser o futuro, menos incerto. Mas, assim, as respostas eram, no final das contas, se eu tinha 25% antes, eu já não era a última pessoa a decidir também, porque dependendo das decisões estratégicas, também a gente tinha que votar. Sim. Então, agora também não tá mudando tanto, porque também eu já não era a única pessoa. Essa é a leitura também que eu fiz, que facilitou esse processo. E eu tinha que convencer meus sócios. E agora mas eu acho que o fato de antes os 4 estarem tão alinhados que o convencimento era mais. Era muito. Porque às vezes tinha. Não concordava e batia de frente, mas cada um apresentava a sua versão e conseguiam fazer ali fluir. Sim. Sim. Hoje é bem mais diferente, né? Até porque não são jogadores de CS. Nós 4 amávamos jogar CS. Amamos jogar CS ainda. E hoje em dia os acionistas são empresas, né, que tem capital e tal. Diferente. É diferente. Mas, pô, no final das contas foi um mix de feelings, mas foi legal. E teve um negócio que foi engraçado que eu lembro quando eu fui assinar mas a galera também, os caras sempre gostavam de fazer... A gente fez a venda do jeito que a galera queria, que o Memelo queria, que o Art queria, que o Falenzão queria, só eu não queria vender. O Memelo também não queria tanto vender, mas foi engraçado assim, como é que foi o negócio. E aí, no dia de assinar, nem pros caras aparecer, eu tive que correr atrás da assinatura de todo mundo, levar embaixo do braço, passar no cartório do Falenzão, não sei o quê. Vontade de matar. Pô, você tá de brincadeira, pra ir pra São Paulo, no escritório lá, de uma consultoria jurídica lá, pra assinar. E aí eu lembro que era, sei lá, uma sexta-feira e eu fui de chinelo. Aí cheguei, sei lá, na Faria Lima, cheguei lá de chinelo, subi lá de shorts, camiseta, assim. Aí eu falei pro advogado, eu gosto de umas paradas bem cortadas, o cara tava com um paletózão assim bem cortado, uma gravata bonita assim. Eu falei, carai, tá ganhando bem, hein?
os caras pagaram bem pelo deal aí, esse terno aí, pô, sei quanto custa, hein? Daí ele falou, eu falei, sei quanto custa. Meu sonho é vir trabalhar aqui. Aí ele Viu? Ó, falou, você é do mesmo time que eu. Aí, ó, jogando currículo. Aí ele falou, meu sonho é ser alguém que pode vir na Faria Lima de chinelo assinar um contrato. Aí eu falei, Viu? Você tem um ponto, cara. Pois é, viu? Sempre tem um outro lado da história. Sempre tem outro lado da história. Ele devia ter falado, acho que você pode comprar vários desses daqui também. Mas muito bacana poder ouvir. E qual foi esse feeling também? Porque você teve que fazer... Era uma grande paixão tua. E aí você teve que fazer esse rolê sozinho. Entregar o teu amor ali naquela sexta-feira de chinelo da Faria Lima. Sentiu falta de... Pô, esses caras sacana, deviam estar aqui comigo pra apertar minha mão, pra segurar minha mão e a gente caminhar juntos. Qual foi? Pô, eu sempre fui um cara muito prático, assim. Pra mim era, pô, se os caras não querem estar aqui, então tudo bem. Sim, tava Mas cada um. obviamente que eu gostaria que eles estivessem lá. Seria divertido. Pô, a gente nunca celebrou esse momento. Eu ia falar exatamente isso. A gente deveria marcar um reencontro. Uma festa de venda, 10 anos de venda, 15 anos de venda, 70 anos de venda, a gente fazer uma festa. Mas quando que o Gabriel tá no Brasil? A gente nunca celebrou esse momento. Então, pra mim, eu gostaria que a galera estivesse lá. Mas acabou que não rolou e tudo bem, aceitei. Segue o baile. Fui jantar com a advogada. Você jantou com o advogado? Essa eu não sabia. Mas do nosso lado. Tá. Não foi o cara do terno. Que ela também tava muito feliz, né? Que a advogada do nosso lado também tava todo mundo muito feliz ali. Sim, a galera tava feliz. Foi legal, sim, foi bom. Bem bacana. Mas então conta pro pessoal que tá ouvindo hoje o que você faz. Hoje eu sou presidente da Gamers Club ainda, então sou responsável por cuidar das operações, das áreas, da onde a gente quer ir, mas como eu disse, não sou acionista majoritário, ainda tenho uma porcentagem, mas bem pequena, então eu apresento resultados para os acionistas, sou presidente contratado, que posso ser demitido, mas esse é o meu papel principal de trabalho no dia a dia. Aí também... Sou advisor do MIBR ainda, então não tenho um papel operacional de fazendo gestão de nada. É mais um papel consultivo, quando a Roberta, que é a atual presidente, ela quer alguma opinião sobre o mercado, do que está acontecendo, de um patrocínio, até às vezes com a minha opinião sobre uma decisão da comissão técnica de algum time. Então, eu emito as minhas opiniões, que não necessariamente acontecem, né? Não é o papel de advisor isso, mas eu emito as opiniões São os seus pareceres. E provoco também a diretoria e tal. Também sou investidor de um fundo de investimento chamado Canary, que é um negócio bem legal, porque a Canary foi o fundo de investimento que investiu na Gamers Club em 2017. Quando a gente abriu nossa primeira rodada de investimento, eles investiram lá alguns milhares de dólares ali, para a gente começar a formalizar mais a empresa, que já estava existindo. Eles investiram na gente pela primeira vez, e hoje eu tenho a oportunidade de investir nos fundos deles ali, então quais empresas que vão entrar, às vezes eu ajudo, faço entrevista e tal, então também tem uma parte do capital lá. Para quem tem alguma startup, alguma ideia, quer procurar uma empresa para investir, procura aí, que é Canary.vc, de Venture Capital, é uma empresa que eu indico aí para você conversar. Sim, que acreditou na gente lá atrás e que hoje a gente acredita como o ciclo é bonito, né? E gosto do pessoal lá. E desde janeiro aí comecei também a conversar com o Falenzão, ajudá-lo aí a planejar melhor algumas coisas da carreira dele. Então, a gente tem discutido sobre o conteúdo, sobre a ideia do vlog, voltar ao vlog, né? Como que a gente... esse vlog aí tem não só vlog, mas outras coisas que a gente quer fazer, tem custo envolvido, e não é baixo. Essa função advisor lá também, né? Advisor pessoal, é consultivo, amigo, consulta, //, sabe? Sim,
Então, mas é que ser advisor pessoal sempre foi mais, mas esse ano a gente combinou de ser mais formal, assim, deu ajudar mesmo, então eu tô até envolvido ajudando ele em algumas relações comerciais, de maneira mais formal mesmo, assim. Sim. Começou esse ano Tá uma gostando? ajuda, né? Não é meu trabalho full time, é uma ajuda. Tô gostando porque no final das contas, uma das coisas que eu reflito é que não é sobre uma eu não tenho saudade de uma empresa que eu trabalhei. Eu tenho saudade de pessoas que eu trabalhava nessa empresa. Então, para mim, estar mais, apesar de a gente nunca ter parado de se falar, continuar, estar mais conectado com o Fallen, que é uma pessoa que eu gosto muito, meu amigo. Você foi Fomos padrinho do nosso padrinhos, cara, né? casamento de Você foi vocês, né? padrinho do nosso Muito obrigado pelo convite, fomos padrinhos, então assim, vocês são meus amigos, assim, então passei Natal aí na sua casa, nos Estados Unidos, Aham. então Trouxe gosto de... Covid. Brincadeira, não Meu foi, não foi não, você. não, mas essa história, todo mundo acha, mas ó, não é. Todo mundo acha, os pais da Letícia acham que eu passei Covid pra eles, mas eu não tava com Covid. A não ser, existe um mundo, Estava eu não sei se existe um mundo. Não, eu tava resfriado, isso é verdade. Ou com alergia, não sei, mas eu tava mal do Ah, nariz. Aliás, eu acho que era alergia porque eu não fiquei com febre, dor de não. cabeça, nada. Mas, que fique claro, que conste nos autos, que no outro dia eu fiquei mal um dia e no outro dia eu tava bem. E eu fiz o exame na volta, 2 dias depois, e não tava com nada. Então, tipo assim, pô, só se era um mundo que era o meu finalzinho, mas se fosse meu finalzinho, eu estaria doente antes. Então, assim, ó, que conste nos autos que Não. faltam evidências para que eu seja acusado de ter levado Covid para a família. No Natal, você não No chegou Natal. convidado. É, Foi mas um pode ano ser. difícil. Não. Tá bom. Tá Não, absolvido. esse ano foi duro mesmo. Esse ano do Covid foi duro mesmo. Mas o... Qual que era... Então, o fato de estar me relacionando de novo fortemente com o Fallen, assim, mais próximo e tal, gosto muito, assim. Então, eu tenho buscado nesse último ano, esses últimos meses, na verdade, me reconectar com o Yuri que eu admirava mais. Nesses últimos anos eu até me afastei desse cara. Foi uma reflexão que eu fiz, que pô, já fui mais feliz. E o que tinha quando eu era mais feliz? Então, tenho voltado investido mais tempo me reconectando, a falar com pessoas que eu gosto. Talvez ano passado eu ia falar, não, desencana aí desse podcast. Uhum. Então, tenho voltado a falar com pessoas que eu gosto, tenho voltado a jogar CS. Então, tô nesse momento, assim, De reconexão. de reconectar com coisas que eu gosto. E falando de coisas que você gosta, quais são os seus hobbies fora do jogo? O Meus pagode, hobbies, que eu sei particularmente. tocar um pagodinho, um sambinha aí, com certeza eu gosto muito. Gostava muito de jogar futebol, só que agora eu tenho fascite plantar, não consigo correr mais na quadra, então eu não jogo mais futebol. E aí eu encontrei um esporte que não dói meu pé, que é jogar beach tênis. Eu gosto bastante de jogar beach tênis. E acho que são esses os meus dois principais hobbies. Tocar no geral, assim, violão em casa e tal. Então, tocar no geral e jogar beach tênis. Além, obviamente, das coisas, jogar CS e tal. Sim. Que, inclusive, é o hobby que eu visto mais tempo. Na verdade, é jogar CS. Eu sou nerdola. Eu vejo demo, eu mando mensagem falando que tá morrendo muito no lugar. Eu não acredito. Você faz todo o backstage. Assisto o VOD. Você assiste todos os jogos, todos os campeonatos? Palpito. Tá sempre Eu não consigo assistir todos os jogos porque eles normalmente estão passando no horário comercial e eu tenho reunião e tal. Mas eu assisto quase todas as VODs, eu assisto. Mas quando você tá em reunião, não tem uma segunda tela ali espiante? Eu não consigo. Igual, a gente foi começar a conversa, eu saí fechando todas as abas, porque se tivesse, eu ia parar, não estava prestando atenção na conversa. Vai desfocar. Eu já penso rápido e começo a mudar de assunto do nada. Aí agora, aí eu ia ficar mudando de tela, desfocando, então assim,
Não consigo. Trabalho pra mim, uma Focado. tela, focada e já era. Perfeito. E como tá sendo essa aventura desse 2025, né? Sendo papai de gêmeos, é uma nova versão, um novo Fly, um novo olhar pro mundo. Esse é o mais novo Fly, com um novo olhar pro mundo. E falar pra você que é desafiador, né? Ainda mais sendo dois ao mesmo tempo. Sim. Desafiador ali, atender às necessidades deles, mas que com certeza, eu que sou um cara aí mais, dizem que um cara mais gelado aí às Prático. vezes, que, pô, quando eles olham pra você, assim, é uma sensação indescritível. E, sei lá, não sei ainda. Explorando um lado mais emotivo do Fly. Total. Do Mais um papai aprendizado Fly, aí. do papai Yuri. Papai Fly agora, com certeza. Vamos ver se eles vão jogar alguma coisa. Coisa boa, sem colocar pressão, deixa eles. Mas muito orgulhosa dessa nova versão tua. Bom, como que você lida com o carinho e com as críticas da comunidade? Porque seja como for, todos os negócios foram muito públicos, né? Estavam com pessoas públicas e tinha comentários. Até hoje você lida, tá com a GC, tá com o MBR. Como você lida com essa situação? Você acaba vendo, não vê? Vejo bastante. Eu acho que eu tenho que ser uma das pessoas mais ativas para avaliar o feedback da galera, para saber o que a gente prioriza de melhorar aqui. Então, eu sempre fico ativo, eu sempre estou ativo. As mensagens ainda me incomodam, mesmo muitos anos depois, elas ainda me incomodam às vezes. E é muito louco como as que mais incomodam são... Porque às vezes é uma crítica do tipo, pô, o servidor essa semana não tá legal. Tipo, é um fato. E aí, pô, precisamos melhorar, beleza, cara, estamos cientes, vamos melhorar e não machuca. Agora, pô, você é burro, essa decisão é uma merda, e o cara nem explica por quê e tal, você fica, pô, mas por quê, né? Sim. Então, assim, falando de etapas de vida pública, acho que eu vivi fases, assim. Então, na primeira fase de quando a gente abriu a Gamers Club, eu comecei a aparecer como essa figura na frente da GC. Eu tive uma admiração e um carinho muito grande da galera, que era uma base muito fechada, muito sólida, onde a gente via muito mais como o negócio como um propósito, a empresa como um propósito, do que como um negócio, né? Hoje existe o propósito, mas é um negócio. Sim. E então, assim, tinha um carinho, então a gente conseguia distribuir, tinha uma porcentagem muito relevante da receita que ia para premiação, que hoje não, que às vezes a gente até ficava no 0 a 0 ali, que hoje não é assim. Então eu conseguia, eu via uma admiração crescente, mais que tivessem problemas, uma admiração crescente com as pessoas. Até que no 2020, acho, 19, que aí me escolheram lá para ajudar, me convidaram, na verdade, eu aceitei para liderar o MBR, presidir o MBR por um ano. E ali foi um momento que foi bizarro, assim, que eu recebi muitas críticas, que era tipo, porra, você que co-fala o Taco e o Fer. Tipo, as pessoas não sabem da história, porque primeiro que eu entrei depois. Sim. Não foi, Nem... Então, tipo... Não tinha você ali ainda. Então, assim, mas essas mensagens é engraçado que me incomoda, assim, eu não sei, às vezes eu falo, pô, acho que me incomoda a burrice. Ou me incomoda o fato da pessoa ser desinformada e ela achar bonito falar, sei lá, é um negócio meio estranho, eu não entendi ainda muito bem, assim, a necessidade que as pessoas têm em comentar em tudo, assim, mesmo sem saber, eu acho um negócio muito louco. Eu acho que sempre quer achar um bode expiatório, e aí pega um time louco, frames assim. diferente. Tipo, o cara assiste alguém cantando no Instagram, num Reels, e o cara fala, que lixo. Tipo, você não gostou, não precisa comentar, tá ligado? Sai, muda, vaza. Tipo, tem umas coisas que eu não consigo entender, assim, ainda. Sim. Mas, bom, daí nesse momento aí já tive uma grande parte da comunidade ainda gostando, mas uma grande parte também enchendo o meu saco, reclamando. Uma grande parte não, mas uma parcela barulhenta reclamando. Mas só no online, assim, nos eventos, a galera sempre com carinho, pedindo foto, autógrafo, até hoje, assim, então gosto bastante. E é até engraçado, assim, pô, eu comecei a fazer live faz umas 2 semanas, eu tenho feito live aí às vezes. Não vi, que legal.
E o pessoal cola, você tá Aí, jogando? Você faz live o conversando? pessoal cola, faço conversando, abro, leio notícia. Às vezes eu faço minha rotina de tipo. Eu abro quando dá, assim. Às vezes eu faço minha rotina de manhã, pego um café, abro, leio. A galera, como eu leio as notícias, né? Deu, pá, tem esse site, tem essa newsletter. Aí eu leio junto com a galera, passo o link para quem gostou, para se inscrever, mas mostro o que eu acho importante de ler numa notícia, o que eu pulo, porque não dá para ler tudo. Então, às vezes quando eu tenho esses momentos de ler notícia, eu faço em live, que eu quero me atualizar, né? Desde coisas de negócio, coisas de CS, de esportes no geral. Então eu mostro pra galera como eu me atualizo, e a galera se atualiza junto, comento sobre e tal, pra galera ver opinião, tenho feito isso. E às vezes jogando. Que Às legal. vezes eu jogo e a Tá galera... gostando de fazer? Tô curtindo, acho uma da hora. Achei da hora, assim, se conectar com a comunidade e tal. Mas eu acho engraçado que daí toda live, sei lá, tem 500 pessoas e a galera tá de boa, assim, mas aí tem um cara que entra pra encher o saco. Pô, o anti-cheat é uma merda, não sei o que lá. Daí os caras, mano, o cara tá fazendo uma live amamentando a criança, falando de uma notícia de Israel e você tá perguntando anti-cheat. Mas eu falo pra galera, pô, isso é uma parada que eu tenho que aceitar, porque a posição que eu tô é uma posição, tipo, eu tô ajudando a gerenciar uma comunidade competitiva de aspirantes a profissionais que tem o sonho de estar lá um dia e passar pela Gamers Club faz parte do caminho. Uhum. Então não tem uma hora pro cara reclamar do sonho dele, assim. Então eu aceitei estar numa posição que a qualquer momento eu posso ser interrompido para que alguém comente. Cabe eu aceitar ou não esse momento, igual esse cara responde na hora, mas algumas vezes eu falo, cara, hoje eu tô sem cabeça para falar disso aí, me manda um e-mail que no trabalho eu respondo. E saber o quanto isso vai te interferir, né? Quanto isso vai mexer com você como pessoa, saber separar realmente. Agora não é o momento, não quero tratar disso agora, eu vou tratar. Porque eu acho que o pessoal também não pegou um cenário que não existia Gamers Club. Tem muita gente também que é tão novinha que não sabia que isso daqui era mato. Sim, com certeza. E aí é muito fácil reclamar de algo se você não sabe como é viver sem. E hoje, realmente, eu vejo no meu trabalho, na consultoria, no escritório, quanta gente, quanta coisa eu faço e quantas pessoas, né, que eu acabo trabalhando, que vieram das ligas, que vieram dos campeonatos, que vieram ali, ó, são peixinho da GC. Então eu fico orgulhosa. Eu olho e eu fico orgulhosa, eu fico feliz, é claro. Com certeza, fico muito feliz com isso, com certeza. É muito, muito doido. Tem algum outro jogo que você joga, além de Counter-Strike ou não? Jogo Valorant. Vavá! Eu gosto de jogar um vavazinho, mas agora eu estou jogando CS e eu tive uma descoberta na semana passada, porque com a criançada, né, não dá pra dar pausa e tal, tem que arranjar um jogo que pausa pra cuidar. Faz sentido. Me tornei um viciado no Minecraft. Porque ele pode pausar? Porque, tipo, eu jogo mó relax, porque o CS tá na pegada, você não dá pra pausar. Aqui, aí eu tô, tipo, dou de mamar aqui, ó. Aí eu já vou minerando uns blocos, conversando com a galera. Aí eu faço uma casinha, ele é tipo um grande Lego digital, assim, é relaxante, velho. É sério? Da hora. Será que esse vai ser meu jogo? Nunca fui de jogo nenhum. Será que vai ser Minecraft que vai me deixar tranquila, zen? Velho, você, ó. Mano, ó, eu vou lá, depois eu te mostro. Criei uma vila japonesa, construí um jardim zen, aí eu colo no jardim zen. Porra, muito louco! Eu não acredito que você tá construindo um paraíso pros gêmeos no Minecraft. E eu sempre tive preconceito ao Minecraft, eu me rendi ao Mine. Hoje em dia, minha live, o título é O Mestre do Mine. Eu abro já o Mestre do Mine, e a galera... E é engraçado, porque quando eu tô jogando CS, tem tipo 100 pessoas, quando eu tô jogando Minecraft, tem 1000. A galera curte ver o Minecraft. Todo mundo fica muito curioso, tipo, o que tá acontecendo aqui? Será que foi um surto ou não? Mal sabem que traz essa paz. Convido o Gabriel pra jogar Valorant contigo, vai que ele gosta. Você quer que ele jogue Vavá? Faz tempo que eu tô nessa campanha. Eu quero, eu tô pedindo vaga pra ele, tô mandando o currículo dele, ó. Vavá, fala em Vavá. Por que você quer que ele jogue Vavá? O calendário do Vavá
maravilhoso, morando no lounge, do lado de casa. A Riot era na esquina de casa. Sim. Aí você tem um ponto que Eu, eu não tinha eu pensado. tenho 70 pontos, esse homem em casa. Isso é um ponto bom mesmo, viu? Eu falei... Porque vai viajar para campeonato internacional um mês a cada semestre só. Pois é, tá com 4. Olha, esse ano a gente teve Bangkok, a gente teve Canadá. Ele joga Valorant. Pois é, Ele quer competir. Eu trabalho. Eu não tinha Você pensado gostou? nisso. Como você não... Gostei. Já faz 1 ano, porque já faz 2 anos que eu trabalho com o Vavá. Quando eu vi aquele calendário na esquina de casa, eu falei, gostei desse jogo. Um menino fala e deveria investir nele. Sim. E eu sou bom no jogo, hein? Não acredito. Vou ensiná-la. Sou bom. Radiante, que é o top Tá. 500 Brasil, forte. Tô confiando, hein? Então, chama ele pra forte. jogar nas férias, Valorant. Vou chamar. Quando ele quiser. Não, mas eu não tinha pensado nisso. Porque Você não quando tinha? Ele quiser parar Tem de até comentário meu. Assim como eu fazia com o meu currículo quando eu tava na faculdade, que eu ficava distribuindo, agora que eu já tenho uma consultoria, que eu tenho um trabalho consolidado, eu faço o quê? Distribuo o currículo alheio pro Valorant. Justo. Então, a galera do CS vai ficar chateada. Então é o seguinte. Qual vai ser o nosso plano? Vamos combinar aqui, então. Mas não é que ele vai trocar do CS pro Valorant. Quando ele decidir parar de jogar CS, ele vai pro Valorant. Então não é uma troca. Ele não tá saindo do CS pra ir pro Valorant. Cara, eu não quero mais viajar o mundo. Eu vou parar de jogar CS. Ele pode ir pro Valorant, entendeu? Sim. Pode ser aquela teoria, né? Happy wife, happy o resultado life. é o mesmo, mas... Não, e o resultado é o mesmo. Mas aqui, tipo, não é uma troca. Pois ele ia parar de qualquer jeito, entendeu? Tipo, ele ia parar de qualquer jeito. Sim, eu amo. Não, o calendário do Valorant, todo ano que eu trabalho com aquele calendário, eu falo, eu te amo. E aí, eu posso até viajar junto. Ó, esse ano teve Bangkok, vai ser Canadá, vai ser não sei o quê. Olha, sensacional. Então, continue. Você vai ser um coach de Valorant no futuro. Ensinando, dando dicas. Sabia que uma das coisas é que agora as crianças estão muito pequenas, mas quando elas crescerem, a única coisa que me faz sair da Gamers Club é ser coach de algum time. Eu vou ser coach no futuro. Fica a dica aí. Olha, hein? Gostei. Já ficou profetizado, então. Vou ser coach no futuro. Porque, só que é um coach... Já assistiu o Ted Lasso? Não. Não assistiu? Que isso, não. Um seriado, fica a dica. Tá, Assista. Se você não tiver com um seriado aí na sua playlist, fica a dica aí. Quem gosta de esportes, Ted Lasso. Ou de Netflix, Apple Plus lá, TV, né? Apple TV. Uma temporada só. E é a história de um treinador de futebol americano que é de criança, assim, ruim, que é contratado por um time de futebol inglês, de soccer, inglês, porque o cara quer acabar com o time dele. Então ele quer colocar um técnico ruim. E ele consegue colocar um técnico bom. Não, ele coloca o técnico ruim. Ele coloca o técnico ruim mesmo? Ele coloca o Ted Lasso, que é o personagem principal, que é o técnico de futebol americano. Ele nem sabe o que é soccer, ele nem sabe as regras. Ele aceita o convite, vai pra lá e a magia acontece. Me deixou curiosa. A magia acontece. Boa, muito leve, assim, gostoso. Belo seriado. Vale a pena. Combinado, já vou anotar essa dica aqui. Então, assim, eu sou coach que não necessariamente eu sou o melhor jogando, mas eu serei pique Ted Lasso. Vou fazer a magia acontecer. Gostei. Boto fé, hein? Lógico, eu sei. O que esse homem não faz, né? Também. Esse homem colocou esse homem colocou até live no casamento, uma coisa impossível, numa fazenda que não teria nem internet. Eu não duvido de nada. É isso, pô. Muito bom. Bora lá. Já teve algum momento que você pensou em desistir? E o que te motivou a continuar no cenário? Desistir? Desistir é uma palavra forte pra mim, assim. Apesar de também parecer a mesma coisa, mas acho que o jeito que a gente conta as histórias pra nós mesmos muda a maneira como a gente enxerga. Então, já pensei em parar. Tá. Então, pra mim, nunca
desistir de algo. Eu parei. E já pensou então em parar? Viagem, né? Mas assim. Sim. Mas parar o contato com o esporte eletrônico? Parar o quê? Eu já passei do tipo, no próprio MBR, né? Pô, vou me afastar. Eu gostava muito do competitivo, mas eu preciso parar porque ser presidente de 2 empresas é muita coisa, não conseguia fazer direito naquele momento. Já pensei em parar minhas atividades na Gamers Club para talvez começar um outro negócio. Então, assim, já pensei em parar algumas vezes, mas sempre mas foi mais do MBR para poder focar na Gamers Club ou sair da Gamers Club para fazer algo novo. Tipo, ser coach. Então, assim, mas assim, sair dos esportes, eu pensei um pouquinho, faz uns 2 anos, quando saiu o CS2, a Gamers Club começou a cair bastante o número de usuários. E aí eu falei, pô, se eu parar aqui, o que eu vou fazer? Talvez tenha outras oportunidades que eu consiga ter um retorno financeiro melhor com o negócio em queda. Só que depois eu falei, cara, eu amo isso. É meu filho, é um desafio, eu tenho que recuperar esse negócio aí. Sim. Antes de parar. E é isso. Sim, eu acho muito bonito que a forma que você sempre lidou com os desafios, você nunca se chocou, nunca congelou nos desafios. E isso sempre te deu uma força muito maior para tirar o coelho da cartola, para conseguir reagir, reestruturar. Então, eu vejo isso como um super dote teu. Muito obrigado pelas palavras carinhosas. E com certeza, falei aqui algumas vezes, cara, um dos diferenciais para as pessoas que têm sucesso em alguma área da vida é autoconfiança. Você tem que confiar que você vai dar conta. E se, você não sabe, tem um monte, igual, vamos fazer uma empresa para vender, eu não sei todas as etapas, eu não sabia a melhor forma de negociar, mas eu não sabia a melhor forma de gerenciar um time, não sabia a melhor forma de contratar pessoas, mas você tem que se expor ao desafio, você não sabe. Eu não sei fazer a melhor live, mas foda-se, abri a live lá e agora tá lá. Então, a gente tem que se expor, é isso. E a gente vive numa sociedade ansiosa de falhar, assim, aliás, ansiosa que tem muita preocupação em falhar. A preocupação deve existir, mas não pode ser, bem falado, não pode ser um medo que te paralisa. Então a gente precisa se expor, tudo bem. Eu gosto de falar que tem dois tipos de decisão. As que dão para você voltar atrás e as que não dão. Cara, as que dão para você voltar atrás, explore ao máximo possibilidades diferentes, porque você pode mudar de ideia. As que você não consegue voltar para trás, você tem que pensar bastante, né? Às vezes terminar um casamento não é tão fácil voltar. Sim. Então, você tem que pensar 50 vezes antes dessa decisão. Mas, sei lá, ou existem tantas outras que a maioria, na verdade, das decisões da nossa vida, elas são possíveis de você voltar atrás. Sim, e é bacana porque quando você trabalha, quando você lida, quando você faz algo que você é apaixonado, né, que você gosta, te dá um gás também pra... Muito, com certeza. Pra realmente achar solução, achar jeito e fazer. Até no que você falou agora que que tem que fazer. E é uma das demandas desse podcast, assim, era um processo, né, um projeto do meu coração que eu ficava colocando milhões de desafios, eu tô trabalhando, a consultoria tá dando mega certo, tá bombando, como que eu vou tocar, não sei o que, pensando em milhões de coisas e colocando milhões de empecilhos, mas no final das contas, esse é meu hobby, essa é a minha paixão, e eu quero estar aqui conversando com vocês, compartilhando, enquanto isso me deixa feliz. Então, que a gente possa inspirar pessoas, tanto no profissional quanto no hobby, a realmente se aventurar e fazer. Começar a dar o primeiro passo. Com certeza, fico muito, muito feliz que você está colocando em prática as suas vontades. Continue fazendo isso. Com todos os desafios, porque os desafios tecnológicos, para mim, estão totalmente fora do meu ramo. Não tem nada. Mas daqui a pouco você já tá tirando de letra. Eu tava perdido aqui quando eu não sabia abrir live e eu não sabia mexer no OBS. Você também não, já tá sabendo, tal, viu? Coisa linda. Só vamos. Vai tirar de letra, só vamos. Coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre futuro.
Quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do cenário? Minha meta deste ano é ganhar mais dinheiro, que meus filhos sejam felizes, que são meus objetivos, né? Não são metas, assim, meus objetivos inspiracionais, né? Sim. Eu faço isso anualmente, eu coloco meus objetivos inspiracionais, depois eu crio metas numéricas para... Como eu chego lá. Então, e aí, então, esses objetivos inspiracionais desse ano aqui é fazer mais dinheiro, que era uma coisa que eu não estava me importando antes, e agora tendo filhos eu preciso fazer mais... quero fazer mais dinheiro, quero fazer mais dinheiro. Outra coisa, outro objetivo é que os meus filhos sejam felizes. Outro objetivo é que minha mulher esteja feliz. Outro objetivo é me reconectar com a comunidade. E outro objetivo é corpo no shape. Olha! Vai vir o monstro! Brr. Esses são os objetivos do ano. E aí, as metas aí que eu tô colocando de grana é um X. De medir a felicidade dos filhos é difícil, então eu tô colocando de quanto tempo eu quero estar passando com eles. Com a mulher, mesma coisa. Que talvez eu tenha que rever, que talvez não esteja sendo suficiente. De corpo no shape, eu tô indo na academia 4 vezes na semana. Essa é a meta. E qualquer outro que eu falei? Reconectar com a comunidade. As lives. Fazer as lives, exatamente. Então aí fazer 2 lives por semana pelo menos, aí tá rolando. Bem bacana, adorei todas elas. Eu vejo de futuro de curto prazo, né? Futuro de longo prazo, eu não tenho nenhum objetivo assim, eu não penso. Não tenho nada na cabeça. Bacana. E sobre legado? Quando as pessoas falarem sobre você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Eu gostaria que elas falassem que eu ajudei elas a evoluírem elas como pessoas, assim. Se alguém falar, pô, ele fez isso que mexeu comigo, que me fez pensar de outro jeito. Acho que todo mundo aqui tá com o papel de fazer esse mundo um pouquinho melhor. Então, se eu conseguir fazer com que as pessoas acreditem que eu deixei o mundo um pouquinho melhor, é porque eu consegui. Então, esse é o legado que eu quero ter. Muito bacana. Saiba que você já fez. Teve uma vez que a gente teve uma conversa que foi muito inspiradora e que você me ajudou na minha evolução pessoal, como carreira, profissional. Então, foi muito incrível. Não sei se você se lembra. Muito obrigado. Então, já teve algumas conversas, mas não lembro qual exatamente foi. Sim, foi uma conversa em Santa Mônica, a gente foi jantar. E realmente eu tava conversando, eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos, estava bem satisfeita com o fato de estar mudando, não tá mudando no mercado de trabalho. E você realmente ajudou a desenvolver esse meu lado pessoal, ver... Eu lembro que você perguntou, mas o que você quer? E eu falei, eu quero trabalhar com isso. E você, por que você não faz? E eu, sabe aquele negócio que você, não sei por que eu quero fazer isso. E a gente foi conversando. E você realmente me conduziu, me ajudou nessa evolução a enxergar. E hoje eu sou grata. Saiba que a minha consultoria é extremamente grata a você. O MBR foi o primeiro time a confiar. E muita gente acha, né, que eu surgi, que eu nasci, que minha profissão saiu pelo apoio. O Gabriel sempre me apoiou pessoalmente, nosso relacionamento é óbvio, mas não foi o primeiro time a me contratar, foi o MBR, que a gente não tinha vínculo nenhum, então você viu só? Foi na confiança do trabalho. Não tava, não foi. E foi muito bacana que eu vim ser contratada por um time que o Gabriel estava jogando quando eu já tinha 10 times na carteira. Então eu acho que porque várias pessoas foram me indicando, total. E que veio. Isso é muito legal. Então, obrigada. Saiba que se esse é seu legado, que você já conseguiu ajudar no passado e com certeza vai continuar ajudando muito no futuro. Com certeza. Muito obrigada. Ai, que bacana. E agora, nesse quadro final, eu faço um bate-bola contigo de indicação. Uma das indicações seria de seriado.
Você já falou, então deu certo. Quando você falou, eu achei demais. Mas me indica o seu seriado favorito da vida. Mas espera que eu falei do Ted Lasso como uma Isso. indicação para aquele momento que ele tava vivendo. Isso, e vai ter Mas se da tiver a vida. pergunta do seriado... Aliás, não, pera, antes da vida. Se tiver a pergunta do seriado momento... Tem também, seriado a próxima. Seriado... Ah, é a próxima? É a Então próxima, aguenta. Então, O da vida, o agora eu vou preferido segurar. da vida agora. Então, da vida... Cara, da vida... Da vida, acho que é Friends. Muito legal, eu também gosto de Friends. E o do momento? Não. Não. Vou me corrigir. Tá. É que assim, da infância é Friends. Tá. Acho que da vida que eu mais gosto da fase adulta são dois: Suits e Billions. Tá, Suits eu já assisti, eu adoro. O outro eu não tive oportunidade Billions. ainda. Fica a dica, já vou anotar Fica aqui. a dica também. E Muito o que bom. você tá assistindo agora? Agora eu estou assistindo Luca Mamando. Ai, meu Deus, teremos companhia. Teremos companhia para o final deste conteúdo. Que honra, meu Deus. Seja bem-vindo, Luca, ao podcast da tia. Dá oi pra tia lá, Lucas. Oi. Oi, mimoso. Olha lá, tiazinha. Tchau. Adorei. Ai, que amor. Peraí. Qual seriado... Peraí, acabou, né? Já falei. Já falei. Da vida, já falei. Já, da Suits, vida. Billions E Friends. do momento? Do momento, estou assistindo um chamado Paradise. Ouviu falar? Não. Interessantíssimo. Peraí que ele tá se contorcendo. Uhum. Interessantíssimo. Disney Plus. Tá. E é a história, tipo... O mundo vai acabar e as pessoas vão se enfiar dentro de uma montanha para sobreviver, porque vai rolar alguma catástrofe que você não sabe qual que é. Tá. Aí, quando as pessoas estão nesse local, começam a se questionar: será que o mundo acabou? E aí você já não sabe se tudo que você viu da história, assim, você começa a se perguntar. Não tô dando spoiler de nada. Uhum. E aí, mas assim, a história esse é o plot aí da parada, esse, assim, o mundo vai acabar e as pessoas vão sobreviver, algumas pessoas vão sobreviver mas será que o mundo tá acabando mesmo? Gira um questionamento, deixa todo mundo meio confuso. Então fica uma sugestão aí, estou gostando. Tá. E o seu time de futebol? Meu time de futebol, Corinthians. Se tiver uma estatística aqui no podcast de quanto corintiano tem, acho que ganha. Corinthians ganha, pô. E uma palavra pro teu ano, assim. Pra definir o teu ano. O meu ano de 2025? Uhum. Pai. Ai, amei. Vai, Fly, muito obrigada por ter topado conversar comigo. Eu sei como tá corrida a sua rotina, como tem muita demanda, né? Muito trabalho, muito tudo. Então, conseguir me encaixar nesse sábado foi muito bacana. Obrigada mesmo. Tua história, tua jornada, ela é inspiradora. Eu me sinto honrada de acompanhar de camarote muitos desses processos. E eu tô muito feliz com essa nova versão também, com o Fly Pai. Muito obrigado pelo convite. Um prazer conversar com você sempre. Desejo tudo de bom para você. E, vamos continuar conversaremos mais aí. E galera que nos assistiu, muito obrigado para quem ficou até o final. Tamo juntos. Muito obrigado, pessoal. E eu gostaria de agradecer também ao meu patrocinador oficial, a Fallen Store, que apoia o nosso projeto. Eu tenho um cupom lá na loja, Lê Lorena. É isso. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal. Já vou comprar meu fone lá, hein? Boa! Lê Lorena, cupom Lê Lorena. Cupom Lê Lorena, fechou. Tchau, tchau.